Com vocês, o projeto CEA em Casa. Aguardamos o óleo de cozinha usado. Não jogue fora, o meio ambiente agradece. Traga o seu óleo de cozinha usado aqui para o pátio de nossa casa. E assim você vai estar ajudando também, contribuindo com o nosso projeto social. Aguardamos sua doação. E agora, Francisco Carlos, com o tema Amigos Espirituais. Olá, amigos. Um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um trabalho na nossa casa, né? Que possamos realizar o nosso melhor nos dias de hoje. Nós vamos falar sobre os amigos espirituais, né? Nós espíritas focamos muito na ação dos obsessores, mas e os amigos espirituais? Será que eles interferem em nossas vidas? Não é? A questão 459 do Livro dos Espíritos nos diz que, mais do que supomos, de ordinário nos dirige a vida. Na pergunta feita por Kardec, a resposta dos Espíritos é essa. Portanto, há uma interferência sim. Tanto para o bem como para o mal, dependendo a quem nos ligarmos. Mas os amigos espirituais, é muito confortador saber que há espíritos de uma envergadura maior que cuidam do nosso bem-estar. Na questão 540 do Livro dos Espíritos, ele trata da evolução do átomo ao arcanjo, mas vamos focar apenas no reino hominal. Aquele homem primitivo, que ele adentra no reino nominal sem nenhum conhecimento, sem nenhuma experiência. Esse homem, para evoluir, ele necessitava de uma ação muito direta dos espíritos mais evoluídos, senão não haveria evolução. Ele dificilmente teria ideias, essas ideias que o fizeram ir descobrindo as coisas. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, não nos criou simples e ignorantes e nos abandonou a esmo, sem finalidade. Nós temos uma finalidade, uma evolução contínua. E então essa ação se dá desde os primórdios, de uma maneira muito mais intensa até do que nos momentos atuais, onde já temos algum livre-arbítrio desenvolvido e alguma responsabilidade. Ainda não tão grande como os espíritos evoluídos possuem, mas já possuímos um bom livre-arbítrio que já dá para fazer escolhas, entendendo bem o que é o bem e o que é o mal. Então esse processo de ajuda, de interferência, existe sempre. Sempre existiu. E na questão 489 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec aos Espíritos se existe um ser que é designado para proteger a criatura humana. E a resposta é sim. Sim, aquele que é chamado de bom gênio ou bom espírito. Na 490, ele pergunta quem é o anjo da guarda. Aí um protetor de uma hierarquia mais elevada. Então nós temos aqui um protetor que é o principal protetor nosso, aquele que nos guia. E esse protetor, ele é um espírito geralmente de uma hierarquia bem mais elevada do que nós, espíritos que são os protegidos. E essa proteção, ela não é eterna, não é pela imortalidade afora. Conforme o homem vai evoluindo, essas interferências vão diminuindo. Porque a partir do momento que você evolui, você não precisa mais de tanta interferência. Mas essa evolução não se dá na Terra. A Terra é impossível, num meio ainda muito inóspito como é a Terra, termos essa regalia de não precisarmos de um anjo protetor, um espírito protetor. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Então são mensageiros de Deus. Esses espíritos, será que eles são seres privilegiados da criação? Não, não são. Eles passaram pelo mesmo processo de aperfeiçoamento que todos nós passamos. Na conquista do conhecimento, na conquista da moralidade, no desenvolvimento da consciência. Só que eles, anteriormente, já conseguiram vencer as paixões humanas. Deus criou todo o tempo. E muitos desses espíritos são bem anteriores a nós mesmos. Muitos, inclusive, nós não conseguimos evocar pelo seu próprio nome, porque não são nomes conhecidos na Terra.
não é? São seres que vivem em outros planetas. Mas nem por isso nós perdemos o que? Essa proteção, porque a velocidade do pensamento é a velocidade com que ele se movimenta, não é? Então eles estão sempre ao nosso lado, nos orientando, não é? Kardec classifica em três categorias de espíritos protetores, não é? O espírito protetor, chamado anjo da guarda, não é? Esse é um espírito elevado, não é? Que já venceu suas paixões, e não poderia ser de forma diferente. Se ele tivesse ainda paixões, por exemplo, no momento de desequilíbrio em que eu fosse discutir com alguém, ele iria soprar: olha, não leve desaforo para casa. Isso é algo semelhante a isso, não é? Enquanto que ele, por ser um espírito que já venceu as paixões, seus conselhos são sempre pacificando a situação, não é? Então tem esses espíritos que são sempre fiéis às leis divinas, jamais derrogam, né? Deus não fala diretamente aos seus filhos, então se utiliza desses intermediários. Deus nunca falou direto a criaturas, ainda mais em nosso nível evolutivo, não é? A partir do momento que nos tornemos espíritos puros, vamos ter um contato mais direto com a divindade, não é? Então esses espíritos, a missão deles é semelhante a de um pai de família, não é? De orientar, consolar, estimular, motivar, não é? O seu protegido a evoluir. E nessa evolução, muitas vezes eles se alegram ou se entristecem, né? Se alegram quando o seu protegido consegue dar passos na evolução. E se entristece quando não ouvimos os seus conselhos, quando nos afastamos do caminho do bem, quando cometemos atos que vão nos fazer sofrer. Embora a sua missão seja semelhante de um pai de família, eles têm a consciência de que aquela situação é momentânea, não é? Se eu cometo algum erro, se eu cometo algum deslize, logo, daqui a um tempo eu vou corrigir isso, seja nessa encarnação ou em outra. Então não está nada perdido, não é? E ele, como um espírito elevado que já passou por todo esse processo, ele conhece isso bem, não é? Então esse espírito ele me protege de uma maneira bem exclusiva, embora ele possa proteger uma outra pessoa também, mas não com a mesma intensidade com que ele escolhe aquela criatura que foi designada para ele. Esse espírito ele pode, de alguma forma, abandonar o seu protegido? Não, abandonar não, mas afastar sim, não é? Se eu não o ouço, por que ele vai ficar falando diretamente para mim? Não é? Não tem ele respeita o meu livre-arbítrio. E aí essa grande diferença entre os espíritos elevados e os espíritos ainda presos às paixões, não é? Eles não nos obrigam a nada, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles sugerem, mas não nos obrigam, não é? E o espírito protetor respeita o nosso livre-arbítrio, porque precisamos desenvolver o livre-arbítrio, desenvolver a responsabilidade, que embora muitos não queiram, é uma conquista humana, não é? Desenvolver a consciência. E somente assim nós vamos chegar um dia a não precisar dessa proteção, não é? E esses espíritos são muito conscientes nesse aspecto. É uma ligação bastante longa, não é? Que começa no berço, termina no túmulo, e muitas vezes ultrapassa essa situação, não é? Indo para a vida espiritual, ele continua a nos proteger. E, aliás, isso pode ocorrer ainda por algumas encarnações. Então, é uma ligação muito forte que esse espírito tem para com seus protegidos. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 11, há uma passagem muito interessante, em que ele diz o seguinte: um espírito apareceu-lhe, postou-se à sua direita, ao lado do altar do incenso. O que Lucas estava querendo dizer com isso? Ele estava se referindo a Zacarias, não é? Naquele momento, Zacarias passava por grande privação, por grande aflição. Ele, um homem de idade, não teve a sorte de ter filhos até então, não é? E a partir desse momento, sua esposa também idosa, Isabel, não é? Aparece esse anjo para ele. Esse anjo, provavelmente Gabriel, que é o espírito muito encarregado de trazer essas revelações, o comunica que Isabel irá engravidar. E de um espírito que
fará a diferença na história da humanidade. Eis que algum tempo depois nasce João, não é? Então, como vemos, eles agem dessa forma. Partindo para os espíritos familiares. Quem são os espíritos familiares? São aqueles que foram nossos parentes familiares em outras vidas, amigos também, fizemos em outras oportunidades encarnatórias, e até nessa mesmo que já desencarnaram, não é? Esses espíritos, eles têm uma missão um pouco mais restrita. Primeiro, pela sua elevação moral, não é? Eles não têm o mesmo poder de proteção que o espírito protetor. Muitas vezes eles trabalham sob o comando desses espíritos. Inclusive, nos casos, por exemplo, das reuniões mediúnicas, muitas vezes os protetores costumam levar esses espíritos para sensibilizar o obsessor, não é? Sendo assim, esses espíritos familiares, eles têm um poder menor. A sua missão é mais ou menos temporária também. Não é tão longa quanto do espírito protetor, não é? E, de alguma forma, eles também nos amam, assim como quando encarnados nos amavam, não é? Só que não tem o mesmo poder, não tem a mesma evolução moral. E os espíritos simpáticos? Os espíritos simpáticos, eles são aqueles que se afinizam pelo nosso pensamento, pelas nossas atitudes, por aqueles trabalhos que assumimos, não é? Muitas vezes esses espíritos simpáticos, eles se unem à pessoa e, após algum tempo, isso se rompe. Por quê? Porque pela mudança do pensamento, da forma de agir do protegido, não é? Os espíritos simpáticos, eles podem ser bons, mas podem ser maus também. As pessoas ainda endurecidas também têm a sua proteção, não é? Esses espíritos, muitas vezes, muito ligados às paixões humanas, ainda com os vícios da materialidade, se unem a pessoas que lhe fornecem o quê? O prazer que eles buscam. E sendo assim, eles não desejam perder esse contato, não é? Então, há também esses espíritos. Por isso que até as pessoas, às vezes, brincando, costumam falar que os bêbados costumam não morrer atropelados. Exatamente por isso, porque aquele espírito faz de tudo para que seu protegido ele não perca aquele parceiro de copo, que ele tem ainda aquela necessidade dos fluidos da bebida. Então, é uma situação um pouco complexa, mas que ainda é muito comum nos tempos de hoje. E assim como também, quando abraçamos um trabalho no bem, há espíritos que se ligam a gente. Aqui na casa, por exemplo, a cada trabalho que assumimos, nem sempre é o mesmo espírito que coordena os trabalhos que são feitos por aquela pessoa, não é? Muitas vezes no estudo é um espírito, às vezes no trabalho da sala mediúnica é outro espírito. São espíritos que se afinizam com aquela forma de trabalho, não é? Então, os espíritos afins dependem muito, a qualidade dessa aproximação depende muito do protegido, né, das suas qualidades morais, não é? Os espíritos protetores, eles também protegem coletividades? Também sim, né? Eles também protegem coletividades. Jesus é um protetor do planeta Terra, não é? Isso se encontra na questão 519 do Livro dos Espíritos, que existe o espírito protetor das coletividades. E Jesus o é. Chegando ainda um pouco mais, encontramos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a ação, não é? Humberto de Campos nos relata que Ismael é o protetor do Brasil, não é? Tendo por missão disseminar o Evangelho, a doutrina cristã, sensibilizando esse povo, tornando esse povo um celeiro do Evangelho e do amor para o mundo, não é? Seria essa a missão de Ismael. Complexa missão, não é? Aliás, a missão dos anjos da guarda, elas são extremamente complicadas, são difíceis, porque dependem do protegido, não é? Nós podemos falhar nesse aspecto? Podemos falhar nesse aspecto, mas a humanidade, o Brasil, ele tem uma tendência muito grande a essa religiosidade, esse sentimento de religiosidade. Isso facilita tremendamente essa implantação. Então, essa proteção, ela existe também nas coletividades. Encontramos também no livro Missionários da Luz, André Luiz nos fala sobre os visitadores. Os visitadores são protetores de pequenas áreas, pequenas regiões, não é? Inclusive, ele conta a história de um desses visitadores que está sendo cobrado porque um muar, uma espécie de jumento,
atingiu um homem na região em que ele era o protetor. Naquele momento, a resposta do visitador foi a seguinte: eu nada pude fazer. Ele, devido à sua ignorância, agrediu o animal que o acertou com um coice. E aquele homem jazia lá no chão. Então, como vemos, existe proteção para tudo, e para todos. E essa missão desses espíritos, elas precisam ser valorizadas por todos nós. Podemos estabelecer relações com esse espírito, através das preces, dos pensamentos, das nossas ações. Que possamos, a cada dia, nos ligarmos a esse espírito protetor. Assim a nossa evolução será mais rápida, menos sofrimento. E nesses momentos em que estivermos angustiados, deprimidos, ouvir os seus conselhos. Ele vai nos falar aos nossos corações, mais ou menos como diz a canção do nosso companheiro Lourenço Cantineto. Ele vai virar para nós e falar assim ao nosso ouvido: sorria, sorria, o sol vai nascer. Eu também fui um dia igual a você. Sendo assim, uma nova citação de Jesus, em que ele fala, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, não existe amor maior que alguém possa ter, ou de dar a própria vida em favor dos seus amigos. E é exatamente isso. Esses espíritos vivem para trazer felicidade para nossas vidas. Que Jesus os abençoe. Estabeleçam relações com esses espíritos. A felicidade nos aguarda. É essa a nossa destinação. E eles são um caminho muito seguro, pois já passaram por ele. Que Jesus os abençoe, Deus os ilumine, e que possamos também, da nossa forma, também ser instrumentos de proteção, aconselhando para o bem a todos que passem na nossa trajetória evolutiva. Jesus os abençoe e Deus os ilumine. Fiquem com Deus.